Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Parte 10, ufa, acabou, chega! Chega de prova documental, calma, só mais um pouquinho. Vamos finalizar essa aula para a gente, de fato, concluir o tema da prova documental. E me conta aí se você achou algum canal no YouTube que tenha tanto conteúdo de prova documental como o meu aqui. Me conta aqui embaixo, me conta qual é esse canal. E já adianto, próxima aula, prova testemunhal, também várias aulas sobre prova testemunhal. Vamos lá então para falar sobre o procedimento do incidente. Lembrando que o procedimento do incidente, ele é incidente porque ele é contra a parte contrária, tá? Se fosse contra um terceiro, aí seria aquela ação incidental que a gente chama, tá? Olha lá, 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Tá? Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer outro meio, que a declaração não corresponde à verdade. E aí, 399, o juiz não admitirá a recusa se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. 3. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Vamos lá entender. Primeira coisa, o que é importante? Você fez o pedido para que a parte contrária exiba o documento ou a coisa. O que o juiz vai dizer? É intimar. Primeira coisa, vai haver a intimação para que se manifeste em 5 dias. É isso, tá? Cuidado para quem vai fazer prova. Às vezes eles confundem, eles colocam que é uma citação em 15 dias. Não. A citação em 15 dias é para o procedimento da ação. A exibição do documento de forma incidental é apenas a intimação, tá? Se é apenas um incidente, é a intimação que vai ter. E aqui, ó, o IN do incidente lembra pra gente que é só uma intimação. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, tá? Então, parte contrária é intimada para em 5 dias falar sobre aquilo. O que ele pode fazer? Bom, ele pode chegar e apresentar o documento. Apresentou o documento, resolveu. Encerrou o incidente. Por quê? Porque esse documento vai ser usado no processo. Acabou. Agora, professor, pode ser que ele não apresente. Pode ser que ele não apresente. Pode ser que ele faça o quê? Pode ser que ele diga o seguinte: eu não tenho o documento. Se ele disser que não tem esse documento, o juiz vai ouvir a parte contrária, para que ela prove que a outra parte possui esse documento. Essa é a lógica aqui. Ou ele pode dizer, olha, o seguinte, eu não vou exibir esse documento aí, tá? E por que ele não vai exibir? Ele vai tentar apresentar as razões dele para dizer que ele não tem esse dever de exibir. E ele pode justificar isso? Pode. Ele pode apresentar uma daquelas hipóteses do artigo 404 do CPC que a gente falou na aula passada. Se você não assistiu, assiste lá, tá? Agora, ele não vai poder dizer isso que está no 399. Ó, ele não vai poder dizer assim, ah, não, eu não vou exibir se houver uma obrigação legal de exibir. Por exemplo, é uma situação em que o cliente entrou com uma ação contra o advogado e está pedindo para que esse advogado apresente lá documentos relacionados ao processo. O advogado tem que apresentar. Por quê? Porque são documentos do processo em que que esse autor do pedido faz parte desse processo. Ele tem o dever legal de exibir, sem dúvida nenhuma, tá? Aqui, ó, se o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. Vejam, ele está dizendo que não quer exibir o documento, mas em outro momento no processo ele falou sobre esse documento. Opa, se ele falou sobre esse documento, ele não tem a opção de não exibi-lo, tá? Ou 3, documento comum às partes. O que é um documento comum? Um contrato, por exemplo. Contrato feito entre João e Maria. Ele é comum aos dois, ao João e a Maria. Por quê? Porque ele envolve exatamente o João e a Maria, tá? Aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai julgar, ele vai analisar se a justificativa... Por exemplo, se o cara exibiu o documento, tá tudo certo. Se o cara não exibiu o documento e apresentou uma justificativa para tanto,
O juiz vai analisar essa justificativa e vai considerar se é válida ou se não é válida. E o artigo 400 vai dizer o que acontece. Ó, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se, olha a partícula C de volta aqui, ó, o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do 398, lembrando que esse prazo é de 5 dias. Ou 2, se a recusa for havida por ilegítima. O que é isso, professor? Então vamos lá. O requerido, né, a outra parte é intimada a apresentar o documento, a se manifestar em 5 dias. Opção 1, ela vem e apresenta, resolvido. Opção 2, ela não apresenta e não fala nada. Ela não apresenta e não fala nada, o juiz vai presumir verdade tudo aquilo que a parte queria provar com esse documento. Ou ela não apresenta e apresenta uma justificativa que o juiz não concorda, que o juiz entende que não é uma recusa legítima. Também vai aplicar essa pena, que é qual pena? Presunção de veracidade dos fatos. Ou seja, vai dizer, olha, tudo aquilo que o autor do incidente queria provar e não conseguiu, porque você não trouxe o documento e não trouxe uma justificativa plausível para isso, eu presumo que aconteceu. É isso que vai acontecer, tá? Aí o parágrafo único vai trazer uma regra interessante, que é o seguinte, olha lá. Sendo necessário, só se for necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Aqui, importante frisar, a súmula 372 do STJ, obviamente, foi superada, porque essa súmula, na vigência do código antigo ainda, ela impedia, tá, a aplicação de multa cominatória. Mas esse código diz que ele pode usar medidas coercitivas, ó. A medida coercitiva, uma das mais famosas que tem, é multa. Então, ele pode chegar e falar assim, olha, para você apresente sob pena de multa. Pode? Pode. Apesar da súmula 372, o entendimento é que ela foi superada por essa modificação legislativa aí, tá? Agora o problema é o seguinte, professor, espera lá. A lei não diz que presume-se verdade os fatos que se queriam provar com esse documento se a parte não apresenta? Sim. Então por que ele fala que pode aplicar multa? É um pouco incoerente a regra. Ela é numa primeira leitura. Então, basicamente, nós temos duas situações aqui. Situação 1, aplicar as medidas coercitivas, indutivas, subrogatórias, ou seja, tentar fazer o cara exibir o documento, caso ele não exiba. Ou 2, já que ele não exibiu, presumo verdade contra ele. E que o STJ decidiu sobre isso, tá? No tema 1000 de recurso especial repetitivo, olha o que o STJ decidiu. Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no 400. Aí eu trago um resumo aqui, ó. Assim, se for improvável a existência de relação jurídica entre as partes, deverá ser indeferido o pedido de exibição de documentos. 2. Se essa relação for provável, mas a existência do documento se mostrar improvável, poderá o juiz aplicar a presunção de veracidade do que se pretendia comprovar. Então nós temos aqui 3 hipóteses. Hipótese 1. O réu, né, o requerido no incidente, não exibe o documento, não exibe a coisa, tá? Apresenta uma justificativa e o juiz entende que não há uma relação entre as partes a ponto dela ter esse documento. O juiz vai indeferir, vai falar, não vai exibir coisa nenhuma. Acabou. Beleza. Opção 2. O juiz fala assim, não, pelo que você falou, eu acho que há uma relação entre as partes e acho sim que você tem esse documento, tá? Vai-se tentar a busca e apreensão desse documento para lá localizar. Se não for localizado, aplica as medidas coercitivas. Ah, olha, eu acho que você tem o documento e não quer exibir mesmo. Aplica a multa, porque a ideia é tentar convencer esse cara a exibir. Agora, se o juiz falar, não, eu acho que o cara não tem esse documento, o documento sumiu, o documento desapareceu, o documento foi perdido, foi extraviado,
aí ele poderia aplicar a presunção de veracidade. Então não é que ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vai depender da situação. Porque de nada adianta o juiz falar assim, exiba sob pena de multa, se ele sabe que o cara não tem esse documento, ele não vai exibir. Então ele só vai mandar exibir sob pena de multa o uso de alguma medida coercitiva se, a partir do que foi descoberto ali, entendido, né, presumido, comprovado por meio do contraditório, ele fala assim, não, a princípio você tem esse documento sim e não quer exibir. Pelo que foi dito aqui, eu não aceito a tua justificativa, eu acho que não é uma justificativa plausível para não exibir, eu quero que você exiba. Ele pode aplicar a medida coercitiva. Agora, se ele não aplica, se ele não tem indícios de que exista o documento, não adianta ele mandar exibir sob pena de multa, porque a pessoa não vai exibir. Aí ele aplica a regra da presunção, tá? Em relação à ação, é igual, professor? Não. Porque o incidente, lembra? Intimação para se manifestar em 5 dias. Quando é contra um terceiro, por sendo uma ação, né? Lembrando que aqui é contra o terceiro, tá? Eu tenho citação e a resposta em 15 dias. Então, primeira diferença, tá? Aí vem o 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como das partes, e se necessário de testemunhas, em seguida proferirá a decisão. Basicamente, o terceiro é citado para em 15 dias falar. Se ele exibir o documento, maravilha. Se ele não exibir, disser eu não tenho, ou eu não tenho o dever de exibir, vai ser marcada uma audiência, vão ser produzidas provas para que o juiz decida, tá? Se o juiz decidir que o cara tem que exibir, olha o que diz a lei, tá? Ó, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. E parágrafo único, se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa, medidas indutivas, coercitivas, que sejam necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Vamos entender isso aqui. Então, lembrando, contra o terceiro. Eu citei o terceiro, ele tem 15 dias. Ele nos 15 dias vem e apresenta o documento. Resolvido o problema. Acabou aqui o incidente. Em 15 dias ele vem e diz assim, não tenho o documento ou não tenho o dever de exibir esse documento. Apresenta alguma justificativa. Ouve-se o outro lado, produz-se a prova e o juiz decide se deve ou não exibir. Se o juiz entender, não deve exibir, porque realmente esse documento aí tem a ver com o sigilo profissional, ele não tem o dever de exibir. Acaba aqui também o incidente. Ou diz, não, tem que exibir 5 dias para exibir. Se ele exibe em 5 dias, se ele tiver alguma despesa para exibir, afinal ele é um terceiro, a parte que está fazendo o requerimento vai ressarcir essas despesas, tá? Agora, se nesses 5 dias ele não exibiu, o juiz mandou exibir, deu a ordem para exibir e ele não exibiu, tá? Vai ter busca e apreensão, pode ter outras medidas coercitivas, pode ter inclusive combinação de o crime de desobediência, né? Você não está obedecendo uma ordem judicial. Só que aqui, cuidado, é contra o terceiro. Você não terá aqui presunção de veracidade de nada. Se o terceiro não exibe o documento, eu não posso presumir contra a parte contrária a alguma coisa. Então, se o terceiro não exibe, é o terceiro que arca com as consequências. Quais consequências? O crime de desobediência, combinação de multa ou de outras medidas coercitivas. Beleza? É isso então que a gente tinha a falar sobre prova documental. Finalmente acabou. Deixa o seu joinha aí, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Grande abraço, bons estudos e até mais.